Olá, estamos de volta com mais um Universo Épico e olha, tem bate-papo aqui, bate-papo legal, interessante e sobre livro. E olha só, quem já está conectado com a gente é o Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Tá tudo certo sim, Michel. É um prazer estar aqui com jóia. vocês hoje. Gabriel, e aí, a gente vai bater um papo sobre o seu livro. Então é Davi Goffman e a Travessia Infernal. Do que se trata a sua obra? Bom, Michel, Davi Goffman é um livro de fantasia. É para um público mais infanto-juvenil, embora agrade pessoas mais velhas, é um fato. É uma releitura da Divina Comédia, com um certo grau de leveza. A gente acompanha no livro um personagem chamado Davi, sem idade definida, que a gente sabe só que é um rapaz jovem. Davi perdeu o direito de ir para os céus, por algum motivo que é revelado durante o progredir da narrativa, e ele topa participar de um desafio dentro do inferno, onde ele tem que atravessar os 9 círculos, tal qual Dante, na Divina Comédia, para conseguir recuperar o direito de ingressar ao paraíso mais uma vez. Só que durante a narrativa a gente percebe que as motivações do Davi não são tão nobres quanto a de realmente chegar nos céus e ter, um pós-vida melhor. Tem uma vingança envolvida, tem outras coisas que envolvem o passado dele, e, é tudo isso daí só lendo para acabar descobrindo. E aí é uma ficção, né, onde você... O que você usou, né, de ingredientes, né, para torná-la uma obra única, né? Que quem reconhece fala assim, é do Gabriel. Olha, acho que a primeira coisa é o jeito que eu escrevo. Embora seja um livro infanto-juvenil, de maneira geral, eu sou uma pessoa muito séria. As pessoas costumam falar isso. Eu tenho um jeito de escrever muito peculiar em relação a isso, muito formal, muito enquadrado. E para quem me acompanha na internet, eu escrevo contos faz um bom tempo, tem outro livro publicado já. Dá para bater o olho e ver que fui eu que escrevi. Hoje você trabalha com o quê? Eu sou médico de formação, eu trabalho em UTI faz mais ou menos uns 2 anos. E, nesse meio tempo, sempre que possível, eu costumo estar escrevendo, tanto para a internet quanto para próximos livros a serem publicados. E deu para usar das suas experiências, das suas vivências nas suas obras? É interessante você perguntar isso, Michel, porque o Davi Goffman foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu escrevi ele quando eu tinha 15 anos e era um livro muito ruim. Não, jovem, estava naquela época ainda de Percy Jackson, eu lia bastante infanto-juvenil na época, mas eu não tinha muito discernimento para saber o que era bom, o que era ruim. Eu ainda estava entrando em contato com tudo que tinha de literatura e eu tinha pouca vivência. Querendo ou não, escrever uma coisa que vivência pesa para conseguir fazer uma boa narrativa, para fazer uma boa história. Eu acabei reescrevendo o livro do Davi durante a faculdade e eu reescrevi mais uma vez nessa época da pandemia, justamente quando eu estava trabalhando muito como residente de clínica médica. E foi uma época muito difícil, foi uma época bem complicada, todo mundo sabe. E eu acho que boa parte do que a gente tem na narrativa hoje envolve todo o meu contato com a morte, envolve todo o meu contato com assuntos mais graves. E aí? Toda essa experiência, né? A gente sabe que o profissional da medicina, né, os médicos, né, ainda mais, como você disse aí, que trabalha com UTI, né? Como arranjar tempo, né, para conciliar a escrita e a medicina? O segredo é não dormir. Dormir sempre foi secundário. Eu acho que o segredo, na verdade, é que não dá para ficar só pela medicina. Se você ficar só pela medicina, fica uma coisa um pouco bitolada. Você tem que ter uma válvula de escape, tem que ter alguma coisa que você goste de fazer. Felizmente, adoro estar escrevendo, adoro estar lendo e... que bom estar conseguindo mandar isso para o público, fazer com que o público aprecie isso também. Bom, agora que você já falou do público, né? Quem já leu, né, o seu livro, qual o retorno que você teve? Olha, eu tive um retorno positivo, na maior parte das vezes. Claro, eu sou um autor iniciante, minha família é meu maior público nesse momento, as pessoas com quem eu trabalho também. Tive uma crítica só na Amazon que foi bastante pesada, mas eu recuperei depois dela.
Mas, de maneira geral, o feedback tem sido interessante. Você concorda ou não com essa crítica? Eu acho que a pessoa esperava um livro diferente. Eu não sei se foi a sinopse que acabou enganando ele, se foi como foi veiculado nas mídias, etc. Mas ele esperava uma coisa muito mais pro terror, que não é muito minha vibe. Era mais uma fantasia, uma ficção, uma aventura, digamos. E você disse que reescreveu o seu livro, né, e aos 15 anos e depois mais adulto, né? Hoje, do jeito que ele tá, que você entregou, que já tá na mão do leitor, se você ler mais uma vez, você mudaria alguma coisa? Eu acho que sempre dá pra mudar alguma coisa. Minha namorada até me xingava bastante em relação a isso, porque toda vez que eu lia, eu fazia uma lista dentro do celular dos capítulos que eu tinha que reescrever. Quando eu falava que era reescrever pequenas coisas, mas pra mim fazia toda a diferença. Então eu acho que era impossível chegar num ponto onde você vai oferecer uma obra pro mercado e você não queira mudar nada. Porque sempre dá pra mudar alguma coisa, sempre dá pra melhorar na cabeça do autor. Tanto é que eu li ele uma vez depois que ele foi publicado. E aí? E aí, você tem uma outra obra, né? Que é o seu primeiro livro. Minha outra obra foi lançada durante a faculdade de medicina. Eu estava no 2º ano. O nome dela é Tiaque, a Torre de Babel. Ela tem uma relação com a obra em questão. Querendo ou não, a minha ideia é fazer livros que estão relacionados de alguma forma. Mas eu era muito mais jovem e, sinceramente, Tiaque é uma obra que, quando eu entreguei para o mercado editorial, já fazia 1 ano e meio que eu tinha escrito, eu tinha reescrito algumas vezes no período, mas eu sempre achei que deixava um pouco a desejar. Mesmo assim, ela é muito divertida. Como obra de estreia no mercado, a gente sempre fala que a primeira geralmente é mais autoral. E Tiaque tem essa característica realmente. Eu não pensei muito em quem estava lendo, eu pensei só em me divertir quando eu fiz o livro. O resultado foi interessante. E aí você tem a jornada do Davi, né? Essa é uma jornada única ou você encerra a história dele? Ou você pretende aí uma trilogia, uma saga? Sinceramente, é um pouco de spoiler, mas acho que não faz mal nenhum. O final do Davi não é aberto, mas ele tem motivações para continuar a história dele. Sinceramente, depende muito de como vão ser os próximos anos, mas é uma história que eu realmente penso, em algum momento eu desejo, pelo menos, trazer uma continuação. Mas eu queria lançar pelo menos mais um livro antes disso. E olha só, gente, nós estávamos conversando antes da gravação e ele já me adiantou aqui que tem um livro que tá quase para sair, né? Então conta pra gente, já dá esse spoiler aí do que tá por vir. Na Bienal de São Paulo desse ano, que vai acontecer agora no começo de julho. Espera só um minutinho. Na Bienal do Livro de São Paulo, que vai acontecer em julho desse ano, eu vou lançar uma obra junto com a Lura Editorial. Não é uma obra só minha, é uma obra em conjunto. Vou lançar com outros autores uma coletânea de contos. Não tem nada a ver com os outros 2 livros que eu já publiquei, que são, dentro desse universo que eu comentei. Lá é um texto um pouquinho mais adulto, limitado, parece muito mais as coisas que eu publico no meu site da internet, pega mais no quesito de contos, de crônicas. Mas é uma ótima obra. E o público pode esperar então ali crônicas, contos, mas de que gênero? Romance, policial ou tá tudo misturado? Tá tudo misturado. Eles deixaram ser bem abrangentes em relação ao público. Quantos autores participam dessa obra? Olha, eu admito que eu não lembro, mas se eu não me engano são 18 participantes no total. Então, é um livro ali com pelo menos umas 20 histórias. Pelo menos umas 20 histórias. Ô Gabriel, e conta pra gente, né, planos, planejamento, né? Então, ok, você tá lançando esse livro, acabou de lançar a história do Davi. E aí, como é que você se organiza? Como é que você está se planejando? Você pretende lançar ainda esse ano essa continuação do Davi? Você pretende para o ano que vem? Ou está preparando uma outra obra? Por enquanto, Michel, estou acendendo uma vela todos os dias, pedindo para Davi fazer sucesso.
Querendo ou não, eu acho que faz falta um pouquinho mais de reconhecimento antes de lançar um próximo livro, querendo ou não, já vai ser o terceiro. Tenho uma outra história em mangas, que é muito relacionado com o Davi, mas acontece muito antes. Eu comecei as minhas histórias de trás para frente. Tiaki acontece depois de Davi, Davi acontece nesse meio tempo, e agora eu estou pensando em mais no passado ainda para estar explicando tudo o que acontece dentro do universo de Davi Goffman mesmo. Mas por enquanto eu ainda venho no processo de escrever e reescrever várias vezes, e sinceramente eu acho que esse ano não vai rolar. Talvez ano que vem, talvez depois, mas bom, eu tô indo com calma em relação a isso, sem pressa. Todo esse trabalho de divulgação é um trabalho que você faz sozinho? É um trabalho que você faz em conjunto? Eu tive alguns problemas em relação à divulgação, principalmente porque eu sou um pouco... não levo muito jeito com rede social de maneira geral. Contratei uma pessoa para me ajudar no Instagram, para fazer os posts, etc. Mas mesmo assim, precisei de uma certa ajuda com o marketing de outras formas para tentar aumentar a abrangência. A LC acabou me ajudando muito, é uma empresa de agenciamento nessa época. A própria editora Labrador, que foi onde eu publiquei o Davi Goffman, ela também me ajudou muito nesse quesito. E, bom, eu tô caminhando ainda. Ô Gabriel, e a vida do escritor não é só se preocupar com a escrita, né? Então tem todo um processo ali mercadológico, porque é um produto, né? Então tem que pensar nessa parte pós livro pronto, não é? Tem que pensar em tudo, querendo ou não. Hoje em dia, bom, querendo ou não, o sucesso está atrelado a você ter um bom discernimento de mercado. É difícil alguém que consegue entrar só por talento puro, porque tem que ter visibilidade. Não só depois do livro pronto você tem que pensar nisso. Na hora de construir o livro, você já tem que imaginar se o leitor vai querer ou não, como é que vai funcionar, se é uma história que vai vender, se é uma história que as editoras vão querer também. É sempre uma questão bem complicada. Você sempre tem que conseguir fazer esse peso entre autoral e entre comercial. Exatamente, que é a minha próxima pergunta. Na hora de você definir a história que você escolheu, né? Eu vou falar aqui sobre a Travessia Infernal. Você pesou mais pro lado do seu gosto, do seu prazer em escrita, ou você realmente pensou nesse mercado? A primeira vez que eu escrevi, eu pensei muito mais no meu próprio prazer, em fazer alguma coisa que me deixasse feliz. Eu admito que durante essas novas reescritas eu sempre imaginei, bom, como é que eu consigo vender essa obra? Não que isso tenha mudado muito a forma como eu escrevi, a forma como eu narrei a história. Davi tem uma vantagem de forma geral, porque ele é um livro comercial, apesar de ter um grande ponto autoral também. Querendo ou não, é um livro dividido em 9 pedaços. Os personagens são carismáticos de forma geral. Os vilões, eles aparecem e desaparecem, são bem introduzidos dentro da história. Dá para pensar em transformar o livro em outras mídias também, o que é uma coisa muito interessante. Naturalmente, pela estrutura da história, dá para fazer isso. Netflix, por favor, pode entrar em contato comigo. Enfim, nesse ponto específico, em Davi em específico, eu não precisei me preocupar muito com esse quesito. Gabriel, e agora o pessoal de casa, né? Por que é que tem que ler a Davi Goffman e a Travessia Infernal? Porque é um livro interessante, de maneira geral. Modéstia à parte, claro. É um livro muito bem construído, ele é muito bem escrito. Ele traz uma história sobre vingança, mas mais importante do que isso, ele traz uma história de crescimento em relação aos protagonistas. Eu acredito que foi o meu maior trunfo durante a escrita, você consegue ver isso daí de maneira muito natural. E a escrita evolui também durante o livro, assim como os personagens, assim como a narrativa, e você começa a querer ler cada vez mais, e, bom, quando você acaba, dá aquela sensação de cadê o próximo? E isso é muito interessante. Gosto de instigar as pessoas, e é muito bom porque vão continuar me acompanhando no futuro também. Olha só, agora é aquele momento, então, onde você conta pro pessoal de casa como é que faz para te encontrar. Eu tenho um site próprio, chamado gabrielhacht.com.br.
Lá eu costumo publicar algumas histórias antigas e novas, alguns contos curtos. Além disso, tem meu Instagram. Instagram é @Gabriel_Hacht. Eu costumo responder, às vezes eu demoro um pouco, o pessoal não se acanha em relação a isso. E, bom, os meus livros são encontrados em todos os principais sites de venda na internet. O Davi em específico, mais pela Livraria da Vila, principalmente aqui em São Paulo, tanto de forma física como pelo e-book, e pela Amazon, onde é mais fácil para todo o Brasil, também nos dois formatos. Gabriel lançou a sequência da Travessia Infernal. Volta aqui para contar pra gente? Eu volto sim, Michel, com certeza. Combinado. Valeu pela entrevista e separar um tempinho aí para conversar com a gente e dividir a sua história. Dá tudo certo. Eu que agradeço pelo espaço mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Tudo certo. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, claro, tem muito mais. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico, e a gente segue aqui falando sobre livro. Agora, olha só, o nosso convidado já está aqui conectado diretamente de Belo Horizonte. Tudo bem, Diego? Tudo jóia, prazer estar aqui mais uma vez. Tudo jóia. Olha só, eu tô vendo aí seu cenário, né? Pois é. Sempre deixa um banner atrás de mim para ficar bem explícito, né? Tem umas manchas de sangue aí, então a gente vai falar de crime, é isso? Exatamente. Uma cena de crime, só que meio inusitada. Então já começa explicando pra gente, né, o que se trata o seu livro, Diálogos de uma Cena de um Crime. Isso, exatamente. A escrita desse meu segundo livro, ela veio como uma espécie de forma de eu praticar minha escrita de diálogos. E aí eu tava, na época, trabalhando terceirizado na Polícia Federal, e aí eu quis criar uma história policial. Então eu pensei, como que eu posso fazer uma história diferenciada, onde eu trabalho diálogos e uma cena policial? Então surgiu a ideia. E se as evidências do crime que aconteceu, um assassinato, ganhassem vida e começassem a conversar entre si? Então daí surgiu a premissa, e aí eu comecei a pensar em alguns personagens, então a ideia simplesmente fluiu. Explica melhor, seria ali, né, lendo a pauta aqui, as informações que a sua assessoria passou pra gente, né, tem ali uma referência à história da Bela e a Fera, onde os itens da casa se conversam, é mais ou menos isso? Isso, exatamente. Tem muito dessa pegada do realismo mágico, que a Disney gosta muito de fazer, né? Objetos que ganham vida, só que com uma temática mais kafkiana, mais pegada do metamorfose e o processo. Então, existe essa questão de objetos que a gente não está acostumado a terem vida, a terem voz. Eles criam uma voz, e aí o realismo mágico, ele cria esse padrão de história onde você coloca um cenário absurdo desse, né, dos objetos estarem com vida ali, e você não necessariamente dá uma explicação para aquilo, e o leitor, ele, beleza, é isso aqui que tá acontecendo, vamos ver no que dá. E aí eu levo a minha narrativa passando pelos absurdos que essas situações podem levar e trazendo várias reflexões ao leitor durante a narrativa. Mas aí você tem um protagonista na história e esses personagens, né, coadjuvantes que estão ali ao redor desse protagonista, mais ajudam ou atrapalham? Nossa! Então, eles são um grupo, né, as evidências do crime que estão ali naquela cena. Então tem a arma do crime, as digitais e alguns outros objetos. Por exemplo, até o próprio cadáver em determinado momento faz parte da história. E eles entram em embate com os objetos da casa. E eles são meio atrapalhados, sabe? Eles são circunstâncias que podem causar, por exemplo, a prisão da pessoa que cometeu aquele assassinato. Então, obviamente, existe todo esse embate, existe essa questão de sentimento de culpa, dessas evidências do crime estarem ganhando vida. Elas começam a se perguntar se a culpa é delas, se elas querem que quem realmente cometeu o crime seja levado à justiça. Então passa por todo esse questionamento. Seus colegas da Polícia Federal já leram o livro?
Já leram, sim. Inclusive, quando eu mandei esse livro para a segunda editora, foi o meu chefe na época que assinou como testemunha do contrato, né? E aí, o que eles acharam dessa viagem? O pessoal, toda vez que eu conto um pouco da premissa das minhas obras, eles acham que eu sou doido, né? Basicamente. A primeira reação é sempre essa. E assim, quando você explica um pouco a premissa da história, às vezes a pessoa pode acabar ficando um pouco confusa. Tipo assim, como que isso vai acontecer? Só que eu vou muito pela questão de que o leitor ele tem que ser cativado pela sua história nas primeiras páginas. A gente vive numa época onde tudo tem que ser rápido. A pessoa tem que engajar com a sua história muito rápido. Então, assim, nas primeiras páginas do meu livro, eu já coloco a narrativa de uma forma que ela parece ser construída de uma maneira, mas ela simplesmente vai para outro caminho. Então, assim, essa não é uma narrativa de crime comum. Então a pessoa já tem a surpresa inicial. Às vezes ela pode até comprar o livro achando que vai ser mais uma história policial, e é uma história policial também. Existe um assassinato, existe um mistério, porém o ponto de vista aqui que é o ponto diferencial da obra. Muito legal isso que você falou. Nós comentamos aqui no bloco anterior com o Gabriel a respeito disso, né? Do livro, da obra final, porque nada mais é que um produto. Então, não adianta você escrever só para você e por você, né? As pessoas precisam, o mercado precisa também, né, que seja ali um produto vendável, né? Então você pensou em tudo isso. Exatamente. Assim, o conceito pelo qual eu escrevi as minhas primeiras histórias foi muito baseado nessas pautas. O que as pessoas gostam de consumir? Qual tipo de conteúdo elas gostam de ler, de assistir, de ver mais sobre, né? E aí, como eu gosto de trazer uma perspectiva diferenciada, trazer uma diferença, uma novidade, tentar levar a literatura para caminhos que as pessoas não estão acostumadas, eu sempre me proponho a uma como se fosse um desafio criativo mesmo, de tirar aquela história da bolha. Então, o meu primeiro livro foi sobre um apocalipse zumbi, só que é o zumbi que era o narrador, e o segundo livro agora ele é sobre uma cena de crime, mas são as evidências do crime que contam a história. Então, eu gosto muito de subverter a expectativa, mas pegando os temas que as pessoas gostam. O tema de zumbi tem muito mercado, tem muitas pessoas interessadas, e o tema de crime policial também é um tema que atrai muitas pessoas. Então esse foi um dos focos principais que eu dei nas minhas primeiras histórias. A sua experiência com a polícia ajudou ou atrapalhou? O que agregou na sua escrita, na sua história? A minha experiência com a Polícia Federal foi um pouco conturbada durante todo o período. Aconteceram muitas coisas, tiveram muitos momentos bons, momentos ruins. E assim, o estado de mente que eu estava escrevendo essa história, ele era produto direto de o que eu estava passando no momento. Então, assim, algumas das críticas que eu teci a nosso sistema policial, ao sistema judicial e etc., eles foram realmente produtos de o que eu estava vivendo naquele momento. Então, contribuiu em muito para como essa história foi desenrolando. Eu tinha uma noção de como que eu iria começar a história, de quais seriam os personagens, mas essa eu já não tinha um final definido. Então, muito do que eu fui escrevendo ali foi muito do momento que eu estava passando. E aí eu fui colocando algumas críticas, alguns comentários, mas tudo isso é bem no subtexto da obra, sabe? Mas com certeza foi uma contribuição fundamental para esse ciclo da obra. E como você tocou no assunto, né, da sua primeira obra, que era uma questão mais ligada ali a zumbi, acredito que terror, né? Mais terror? Eu não diria terror, eu gosto muito de trabalhar a questão existencial. O zumbi, ele é mais uma metáfora para a forma que a gente vive a nossa vida. E as evidências, elas também chegam nessa história como uma espécie de metáfora. Elas são uma metáfora para culpabilidade. Quem nós decidimos culpar, quem são os verdadeiros culpados pelas coisas que acontecem e como o sistema trabalha de forma a tentar beneficiar algumas pessoas que eles escolhem beneficiar. Então, assim, toda essa questão, toda essa metáfora, eu gosto muito de não colocar tão escancarado,
porque as pessoas não gostam de tomar lição de moral nos textos. Existem, inclusive, movimentos literários que são completamente contra isso. Alguns dos meus autores favoritos. Mas é bem isso, sabe? É bem esse conceito. Eu gosto bastante de trazer essa subversão para as minhas obras e sempre estou trabalhando isso. Bom, eu ia perguntar, porque assim, são gêneros diferentes, mas já deu para perceber que para você essa transição não foi tão difícil, foi tranquila. Exatamente. Eu gosto muito de tentar inovar, não ficar no mesmo. Então eu tento porque você só vai aprender se você realmente tentar fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. E como os meus textos eles são muito experimentais, eu tenho que me permitir experimentar. Então, assim, no que eu estava me propondo a escrever para a primeira história, beleza, encerrou o ciclo, comecei a segunda história com uma outra mentalidade. Então, assim, por mais que o estilo do escritor ele permaneça um pouco, então, se uma pessoa ler as duas obras, ela vai encontrar pontos similares, pontos de questão de estilo mesmo, sabe, do escritor. São obras muito diferentes em todos os aspectos. O Diego vai se desafiar e buscar um novo gênero, claro, mantendo essa essência, ou não? Ainda pretende ali ficar com diálogos de uma cena de um crime? Eu já me propus a um desafio e já escrevi minha terceira obra, inclusive. Só que essa daí ainda vou deixá-la... No futuro a gente poderá conversar mais sobre, mas a terceira obra que eu escrevi realmente já foi mais voltada para o gênero de terror. Então, tá pronta? E foi? Tá pronta? Já tá escrita, só falta publicar. Só que o projeto para essa história é um pouco mais ambicioso. Eu pretendo lançar ela no formato de romance e o formato de quadrinhos. Então eu vou fazer uma adaptação dela. Aí, como vai ser um projeto mais robusto, vai demorar um pouquinho mais de tempo. Mas já é uma outra história, já é um outro gênero e já é uma outra pegada experimental também, só que em outros aspectos. Diálogos, então, termina nessa obra. Não tem uma continuação ou provável que teria uma continuação? A história, ela tem... Eu gosto muito de fazer um ciclo fechado, especialmente nessas obras que são altamente experimentais, igual o Diálogo de uma Cena de Crime era uma obra puramente experimental que acabou que saiu um resultado muito positivo. E aí eu percebi que, nossa, essa obra vale a pena eu publicar, vale a pena eu divulgar. Não é só algo que eu fiz pra mim mesmo. Eu percebi que poderia ter mercado também, então todos os fatores se alinharam. E, tipo assim, eu gosto muito de criar essas histórias diferentes, criar essas histórias novas. Então, eu tento não me prender muito a criar sagas longas, sagas compridas, eu crio histórias mais curtas, mas isso é no primeiro momento da minha carreira, né? Que eu ainda estou começando a me encontrar como escritor, encontrar meu estilo, encontrar um pouco do que eu gosto de escrever, mas nunca descarto, porque a gente nunca pode dizer nunca. Aprendi isso com o Justin Bieber. Mas, aparentemente a história tem um ciclo encerrado. Perfeito. Bom, por que é que as pessoas precisam ler Diálogos? É uma história inusitada, é uma história diferente de tudo que as pessoas esperariam. E assim, nas primeiras páginas, nas primeiras 5 páginas, a pessoa já lê e já fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas não é de uma forma negativa, de tipo assim, meu Deus, que bagunça, isso aqui não faz sentido. Eu tento trazer um nexo para a loucura que eu proponho dentro da história, é uma loucura centralizada. Então, é uma cena de crime, as evidências do crime ganharam vida, não existe uma explicação para isso, então a gente só tem que aceitar. E a gente vai descobrindo junto com os personagens o que é que está acontecendo, o que aconteceu, quem que foi que matou, quem morreu e assim sucessivamente. Diego, e aí, como é que faz para o pessoal acompanhar o seu trabalho, as suas obras? Acompanhar, né? De repente você está em book tour, vai fazer algum evento, vai fazer algum lançamento, né? Tem TikTok, Instagram, Facebook, pode passar aí. Claro, o meu principal canal de comunicação é o Instagram. O meu Instagram ele é o Diego Hatz, @o Diego Hatz. O meu site, os links das minhas obras e
a divulgação de eventos que eu vou participar, que eu já participei, algumas feiras literárias e divulgações das minhas próprias obras mesmo, do andamento dos meus projetos futuros. Estão todos no meu Instagram. E por lá você também encontra o link do meu site, que tem todas essas informações. Só pra gente reforçar, terceiro livro lança esse ano, ano que vem? Eu diria que ano que vem. Pode ser que seja um pouco mais comprido, mas isso daí só o futuro dirá. Perfeito. Bom, lançou, volta aqui para compartilhar com a gente, combinado? Perfeitamente, combinadíssimo. Valeu, Diego, por separar esse tempinho e conversar aqui com a gente do Universo Épico. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando mais uma obra e espero que venha aqui muito mais vezes. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!